o senhor Paulo Porto de Melo, ele que é médico, é neurocirurgião, né? Do cérebro e da coluna, e uma indicação do nosso querido senador Marcos Duval, e eu agradeço muito a sua presença, doutor Paulo Porto de Melo. Muito obrigado, fica à vontade, 10 minutos de explanação. Bom dia, senadores, ilustres senadores, deputado, ilustres colegas. Eu vou ser o mais breve possível. Agradeço imensamente a vocês que se perguntam o que o neurocirurgião está fazendo falando de Covid. É porque eu fiz uma pós-graduação em Harvard, onde um dos módulos foi justamente sobre o manejo de situações de calamidade pública e pandemias. Dito isso, eu gostaria de deixar muito claro que eu não tenho absolutamente nenhum conflito de interesse. E eu acho essa informação crucial. E gostaria que os colegas que passaram antes, inclusive o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e o colega infectologista, declarassem também se tem ou não tem conflitos, porque isso daria fim a teorias de conspiração que a gente ouve aqui e ali a respeito de conflitos de interesse com indústrias tipo Gilead, com indústrias tipo a Biotoscana ou com a United Medical, que são responsáveis, dentre outros, pelo medicamento Remdesivir, que foi inclusive citado hoje como alternativa. Lembrando que é um tratamento que custa mais de $2.000. Então, em termos de saúde pública, pensar nisso é um pouco inviável. Segundo lugar, conceito de manejo de pandemia, de gerenciamento de crise. Nós temos uma crise assistencial no Brasil, onde a demanda por leitos e por insumos e por recursos hospitalares, ela supera em muito a capacidade do Brasil produzir, ofertar esses insumos. Somente isso já deveria ser o suficiente para que buscássemos de forma urgente, premente, uma forma de evitar que os doentes fossem e necessitassem do hospital. Isso é uma coisa óbvia, não precisa ser médico para saber disso, é questão de bom senso. Não é assim quando a gente fala de um câncer, de uma pneumonia, de uma meningite? Olha, o doutor falou que quanto antes tratar, melhor a chance de se curar e não ter sequela. Por que essa sanha toda de que com o Covid tem que ser diferente? Vamos parar com isso. Vamos parar com essa politização. Eu quero saber em qual faculdade de medicina se ensina, na anamnese, a perguntar para o paciente se ele torce para o Flamengo ou para o Fluminense, se ele vota em A ou se ele vota em B. Isso não existe para mim. Não existe para os colegas médicos que estão aqui. Então vamos parar com essa história, porque realmente o que interessa, ou deveria interessar, não é a conta bancária, nem muito menos de que partido o camarada é. O que interessa é o doente sair bem. É isso. Todo o resto é falácia. Assim como é falácia essa historinha aí de que as revisões, as meta-análises, as revisões sistemáticas mostram que não há benefício. Vamos ler, gente. Vamos ler direito. Vamos ler direito os artigos. Não vamos ler igual a gente lê contigo, não, passando o olho. Sabe por que a Cochrane disse que não tem eficiência? Porque foi mal feito. Porque nós temos artigos considerados pela Cochrane, para sua revisão sistemática, que consideram o tratamento precoce o tratamento que foi instituído no 4º dia de uso. 4º. Aonde isso é precoce? Em Marte? Porque na Terra não é. Não bastasse isso, mistura-se pacientes que foram tratados em ambiente hospitalar com pacientes que foram tratados ambulatorialmente. É simples, isso é falta de critério. Então vamos aprender a ler os artigos cientificamente. A ciência diz que mesmo um resultado negativo, ele é um resultado e ele tem que ser explicitado, para que as pessoas não errem mais em fazer isso. Com relação à fala do Dr. Clóvis, que ele disse que mais da metade dos pacientes dele no hospital, enfim, alguma coisa assim, fizeram uso do tratamento precoce. Primeiro, eu gostaria de ver o tratamento precoce que foi usado. Foi instituído quando? Porque somente dessa semana que passou ele deu os dados. 216 pacientes vistos por mim. Por mim. Os únicos 2 que foram internados tinham mais de 80 anos e chegaram com mais de 10 dias de tratamento. Estou falando dessa semana só, hein? Para não dizerem que é de cepa antiga. Inclusive, estendo aqui o convite ao Dr. Clóvis, se ele quiser vir aqui ver os dados, são dados auditáveis. A gente ensina como faz aqui, não tem problema nenhum. Aí talvez ele não fique angustiado com tantos pacientes internados no hospital dele, porque realmente é uma situação complicadíssima. Assim como eu acho complicadíssimo você chegar para um paciente e falar, olha, o senhor está saturando 90%, mas vai para casa tomando dipirona. Não foi isso que eu aprendi na faculdade de medicina. O que eu aprendi na faculdade de medicina foi curar quando possível, consolar sempre e aliviar sempre. E me custa crer que mandar um paciente para casa saturando mal com dipirona 90% seja uma atitude compatível. Ah, não temos leito. Óbvio, isso vai piorar se não instituirmos o tratamento precoce. Não se trata de um tratamento indiscriminado. Se trata do médico avaliar o paciente. Ah, o indivíduo ficou doente. Pô, o senhor mora com quem? Ah, mora com a avó, mora com a mãe, mora com mais outras pessoas. Vamos fazer a profilaxia, seja pré-exposição ou pós-exposição dessas pessoas. Porque o risco de contágio delas é um risco aumentado. Ah, é o Dr. Paulo que está falando isso? Não, é a experiência. Vamos ver a experiência de Porto Feliz, cidadezinha aqui no interior de São Paulo, que tem a mortalidade dos pacientes com Covid mais baixa do país, 0,13%.
Vamos ver o que aconteceu na cidade de Cascavel recentemente. Estado até do nosso ilustre presidente da SBI, 1.500 pacientes atendidos. Reduziram a ocupação da enfermaria pela metade, utilizando o tratamento precoce de forma adequada. Vamos ver Búzios. Se dizia que Búzios ia explodir durante o carnaval. Sabe quantos pacientes Búzios teve internado? Zero. Zero. Isso não são dados? Isso são dados. Dizer que medicina só pode ser exercida com um estudo duplo cego randomizado é uma crueldade com o paciente humilde. Crueldade. Além de uma ignorância histórica, senador Girão, gigantesca. Para o senhor que gosta de história, a penicilina foi descoberta com base em observação. O indivíduo viu que ali estava escorrendo uma água que vinha numa planta que matava a bactéria. Pronto, surgiu a penicilina. Inúmeros medicamentos surgiram na medicina simplesmente por se observar o efeito benéfico. Ficar dizendo que medicação não pode ser reposicionada, que história é essa? O Viagra, que todo mundo usa para suas horas de lazer, era um medicamento para hipertensão arterial. E foi reposicionado porque se viu que o efeito colateral dele era esse. A espironolactona, medicamento usado aí de forma indiscriminada para tratar calvície masculina, é um antihipertensivo. Então o que é isso? Agora a gente não tem a liberdade de observar alguma coisa que está trazendo benefício e aplicar isso em prol do doente? Claro que tem. Inclusive foi isso que o Conselho Federal de Medicina reafirmou, a possibilidade e a autonomia do médico em prescrever o que lhe bem fizer sentido, desde que arque com as consequências dos seus atos. Isto é ser médico, é estudar, é ver o que está por trás, a fisiopatologia, e não se esconder atrás de um gabinete e ficar lá simplesmente escrevendo, dizendo acredito isso ou não acredito. Tem que ir para a linha de frente. Tem que ver, sentir o paciente, sentir como está a situação. Dizer simplesmente que o oxigênio é a melhor coisa e que o hospital é a melhor coisa, eu concordo. Mas isso é viver como Alice no País das Maravilhas. Nós não temos isso. E não temos condições de ter isso. Isso se dizia há mais de um ano atrás. Aí se montaram hospitais de campanha, se gastou uma fortuna, se compraram respiradores, e onde é que nós estamos hoje? No mesmo ponto. Exatamente no mesmo ponto. Então, veja, exigir esse tipo de coisa numa situação de guerra, como o senhor bem classificou, é simplesmente fechar os olhos para o problema, né? Fico muito espantado quando se exige que medicamentos tenham um nível de evidência 1, quando a própria Sociedade de Infectologia aceita e recomenda outras medicações, como, por exemplo, o Tamiflu para gripe, que não tem nível de evidência 1. Então, por que só para o Covid? Então, acho que uma coisa que as pessoas têm que ter na vida se chama coerência. Coerência. E coloco aqui uma coisa bem rasteira, digamos assim, né? Suponhamos que todos estejamos num avião e que essa aeronave começa a cair. Aí os senhores ilustradores olham para o fundo e veem uma caixa ali, ó, paraquedas. Atenção, não foi credenciado e testado pelo Inmetro. O senhor prefere pegar o paraquedas e tentar se salvar ou vai falar, bom, não foi testado pelo Inmetro, então não tem um estudo duplo cego, randomizado, controlado, então não vou pegar o paraquedas, eu vou cair com o avião. Isso não tem cabimento, isso desafia o bom senso. Alguém vai fazer um estudo duplo cego, randomizado, controlado, para saber se usar o paraquedas ou não ajuda o cara a chegar vivo lá embaixo? Não. Por quê? Porque isso se trata de observação, pura e simples observação. Isso se trata de lógica, isso é uma coisa evidente. E outra coisa, porque nenhuma agência regulatória autoriza o uso disso. Sabe por quê, ilustres senadores? Porque não é papel das agências. Não é papel da Anvisa dizer o que o médico vai prescrever ou não é. O papel da Anvisa é avaliar a eficácia e segurança e liberar para uso. Esse 15 segundos. Ok? Dizer que ninguém mais no mundo está usando e não sei o que também não é argumento válido. Porque há um tempo atrás existia gente que falava, olha, a Terra é plana. E aí veio um maluco e desafiou todo mundo e disse, não, a Terra é redonda. E esse cara quase foi queimado vivo. Então dizer que, porque os outros não usam, não devemos usar, tá aí o Cadegiani para demonstrar. O Brasil faz pesquisa de ponta, senhores. Então, se os outros não fazem, pode ser que nós sejamos aqueles que vão indicar o caminho para os outros. Vamos parar com essa crise de viralatismo, de achar que a gente tem que seguir o que os outros fazem e acreditar no que o brasileiro está fazendo. Acreditar. Vejam Búzios, vejam outra coisa, não tem evidência? Por favor. Nota técnica, por favor, senador Girão, eu gostaria de compartilhar aqui a tela, eu vou colocar esse documento no chat, porque eu não gosto só de falar, não, eu gosto de mostrar o que está escrito e publicado. Então, se me autorizar a compartilhar a tela, eu gostaria de mostrar aos senhores um documento e vou mostrar-lhes porque é público. Está autorizado, doutor Paulo. Eu só peço que o senhor inicie o encerramento aí, porque nós já estamos... Mas eu autorizo a compartilhar. Vejam aqui, ó. Nota técnica, 24 de fevereiro, ao Ministério Público Federal, Procuradoria da República de Goiás, ok?
as evidências, no plural, científicas acerca do atendimento integral das pessoas acometidas por Covid-19. Aqui os senhores têm mais de 100 páginas de evidências científicas. Eu vou disponibilizar isso no chat para os senhores agora, para todos os senhores, e me coloco à disposição, vou colocar meu telefone para discutir isso aqui, para aprofundar o estudo, já que o tempo nosso aqui é limitado. Mas só para dar números gerais para os senhores, essa falácia de que não tem evidências, este documento, produzido de forma brilhante por médicos e pesquisadores, tem mais de 93 referências. Só de estudos, são mais de 60 estudos. Olha aqui, está tudo passando aqui para vocês e vai estar aí para análise aprofundada. Então, por favor, pessoal, vamos deixar a política para vocês, que são profissionais da política, e os técnicos, vamos nos centrar na técnica, né? Deixando os conflitos de interesse de lado. Eu não vou entrar na questão de atitude desse ou daquele agente político, se coordenou, se não coordenou, se é líder, se não é líder, porque eu não estou aqui como político, eu estou aqui como médico. Tá? Então, o que eu vou falar aqui para vocês é uma coisa muito, muito óbvia, uma questão de bom senso. Temos um ano de pandemia. 280 mil brasileiros perderam a vida. 280 mil famílias choram a perda de entes queridos neste momento. Quantos mortos foram registrados por uso de hidroxicloroquina ou ivermectina nesse momento? Nesse ano que passou? Eu não tenho notícia. Chegou perto dos 280 mil? Então, senhores, aqueles que se manifestam de forma frontalmente contra, como dizia minha vovozinha, o tempo é o senhor da razão. Um dia a história há de mostrar nas mãos de quem está o sangue. E eu lhes garanto que não é na minha. Porque os meus pacientes, assim como de vários colegas que realmente se importam com seus pacientes, praticamente não internam. Por quê? Porque eu acolho, porque eu trato, porque o diagnóstico é feito na hora certa, precocemente, e o tratamento é imediato, como diz a Ellen. É isso que importa. Eu não trato exame, senhores. Eu não trato PCR, eu não trato papel, eu trato gente. É isso que eu faço. Eu não fico esperando estudo duplo cego randomizado enquanto o paciente vai morrendo do meu lado. Isso é muito, muito diferente de fazer o que se quer com liberdade total. Eu estudo. Esta é a diferença entre fazer o que somente um guideline recomenda, porque aí você não precisa ser médico, pode ser técnico de enfermagem que você faz. É só seguir o burrocolo. Não. Difícil é ser médico de verdade, é estar do lado do seu paciente, interpretar a fisiopatologia, ver os sintomas, acompanhar o agravamento do quadro e responder rapidamente às mudanças e evolução do quadro. Porque é isso que o doente espera do seu médico. Que ele esteja ali para fazer além do que está escrito no livro, para que ele consiga se superar, tudo em prol da vida e do bem-estar do paciente. E não se esqueçam também, aí como encerramento, que eu defendo vacina, sou totalmente pró-vacina. As manobras de distanciamento social, de máscara, de lavar as mãos, os senhores sabem de quando vem? 1857, um cara que chamava Lister, e que na época foi tido como louco, assim como muitos chamam nós aqui, que defendemos o tratamento precoce, defendeu isso. Até então os médicos não lavavam a mão para operar. 1857. Eu já esperava que hoje, 2021, eu não precisasse dizer que, obviamente, eu também concordo com isso, né? Isso é uma coisa que é ponto pacífico para todos nós aqui. Tá? Então as vacinas, elas são necessárias? Não, eu não diria que são necessárias, eu diria que elas são fundamentais, ok? Lavar a mão, máscara, também. E em relação aos dados que a senadora Zenilde passou, do meu querido estado do Rio Grande do Norte... 15 segundos. Meu tio foi senador por lá, então teve nessa casa. Veja só, 90% dos pacientes que estão na UTI tiveram tratamento precoce? Bacana, vamos para a estatística? 90% dos pacientes que são hipertensos e que infartaram tomavam antihipertensivo. Quer dizer que o antihipertensivo causou infarto? 90% dos pacientes que são diabéticos complicam para diálise e para amputação. Quer dizer que a insulina, então, é um péssimo remédio, não deve ser usado? Não, pessoal, e essa fala não é minha, é de um infectologista do seu estado, senadora Zenilde, que se chama Roberta Lacerda. E ela afirma no final o que eu acho que deve ficar como take-home message para todo mundo. Remédio sozinho não cura ninguém. O que cura é médico do lado do paciente. Então está na hora da gente parar com isso e usar toda e qualquer arma que a gente tem para vencer essa doença, porque ela já atrasou a nossa vida há mais de um ano. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.